Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que são da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e nos ajudaram a chegar a 63% de nossa meta até o dia de hoje, contamos com a sua fidelidade e agradecemos a sua participação nessa partilha tão importante que nos mantém firmes na evangelização através da TV Horizonte, da Rádio América, também do canal do YouTube e Instagram Mãe Piedade. Se você nos acompanha e não está nessa família, o convite é feito para que você venha para ela. Afinal de contas, o pouquinho de cada um é que fará grande diferença para mantermos estes canais de comunicação. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, hoje aqui no santuário, um dia chuvoso, na verdade essa noite choveu bem aqui na região, e estou olhando aqui para fora, na Praça Dom Cardeal Mota, bem em frente à Ermida, e está tudo nublado. Já choveu bem. Um ventinho agradável que faz inclusive Gorete se encolher. Um ventinho frio. Mas nesta tarde, tendo ouvido Hebreus, a carta aos Hebreus, e o Evangelho que temos, o de Marcos, permitam-me apresentar somente um itinerário muito importante que eu tenho também tido a oportunidade de acompanhar junto às pregações dos meus outros dois irmãos, Padre Samuel e Padre Felipe, e dar um pouquinho de um tom também diferente, mas rico. Vou explicar. Me lembro que ontem o tom e a importância de dizer que Hebreus, ele apresentava a liturgia do povo de Deus e o povo celebrava a sua liturgia, as suas orações no templo, que precisava mostrar a glória de Deus. Da mesma maneira, nós temos o itinerário onde precisamos reconhecer o Senhor nosso, que, vindo ao nosso encontro, faz olhar para cada um de nós e reconhecer a importância deste templo que também somos nós. O lugar onde todos os dias, todo o cotidiano, também mostraremos a importância que ele tem. Duas realidades que não se contrapõem, mas se unem. Afinal de contas, aquilo que o homem oferece de dentro de si é aquilo que mostrará ou não a glória que o Senhor tem na sua história, na minha e na sua. Toda liturgia e toda oração que não estiver marcada por esse profundo desejo de se encontrar com aquele que realmente é o mais profundo da consolação para a humanidade, quem não se encontrar com essa realidade poderá oferecer sacrifícios, poderá construir templos, sejam eles simples ou suntuosos, ou ainda poderá fazer vários caminhos e itinerários de reflexão sobre si, mas faltará uma coisa: o principal motivo. Aquele que entra para dentro de nós e faz com que possamos encontrar um motivo, a razão e o sentido de cada coisa. Por isso que quando
Hebreus, no capítulo 10, versículo 1, diz: a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também com os sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Traduzindo, aquilo que toda a liturgia do templo do Antigo Testamento, tudo aquilo que era falado e vivido, era somente um esboço, um rascunho do que realmente poderíamos viver. Entretanto, aquilo que nós realmente esperamos de um dia estar com o nosso Deus, de apresentar a nossa vida como oferta agradável de modo definitivo, tudo isso só tem sentido se nós fizermos um passo que a observância das leis, dos ritos e das estruturas não são capazes. Nós podemos trabalhar tudo por fora de cada um de nós, tratar as nossas feridas, como por exemplo quem tem espinhas. Podemos estourar uma espinha, colocar um curativo, mas o ponto central é: por que eu tenho tantas espinhas? É o que está aqui dentro, é o que passa por dentro de mim. E aqui está a chave, muito importante. A lei, os ritos, só têm sentido e só têm a sua força se nos trouxerem para encontrar com aquele que faz uma transformação sana, cura dentro de nós. E aí todo o templo, aí toda a liturgia, aí toda a palavra e todo o silêncio tomam um novo sentido. Hebreus apresenta agora no capítulo 10 isso. As coisas oferecidas segundo a lei têm a sua razão, mas o fundamental é aquilo que nós oferecemos junto da lei e o como nós oferecemos tudo junto de tudo que fazemos. E parece sem sentido isso, mas não. Porque o que nós vamos, se Hebreus apresenta a liturgia do Antigo Testamento como algo que ainda é incapaz, é necessário que todo o povo, e é necessário que todo discípulo, que também é em muitas dimensões incapaz, dar um passo. O passo fundamental de encontrar no olhar mais profundo qual é a razão de tudo que fazemos. Estamos escutando Marcos e entramos no capítulo 3. No último sábado, se não me engano, deixe-me confirmar. No último sábado, nós escutamos a seguinte narrativa, que até os parentes de Jesus começaram a achar que ele estava louco, que ele estava doido. E vão buscá-lo. Os fariseus, no capítulo 3, versículos 22 a 30, dizem que ele está possuído por Belzebu. Eles atribuem a Deus, ao demônio, aquilo que é de Deus. Blasfemam. E agora, vejam que coisa. A lei e a observância de todos os ritos buscava mostrar o esplendor do Senhor nosso Deus. A incapacidade da lei e do coração humano de compreender o que o Senhor nosso Deus realmente deseja, faz com que aquele que é o esperado, aquele que é a nossa consolação, seja visto como louco ou como alguém que opera
e trabalha pelo demônio. É preciso darmos um passo. É preciso estarmos atentos para que nós também não corramos o risco que inclusive os familiares de Jesus caíram. Não identificar o que, na verdade, o Senhor está realizando para o nosso bem, para a nossa vida, para a nossa história. Diz o Evangelho que aqueles que tinham dito que Jesus estava louco, e isso está no Evangelho de Marcos, eles vão até ele e tem uma multidão ao redor. E Jesus recebe a seguinte notícia: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. E a pergunta de Jesus é muito simples, porém, devemos ter o cuidado para não interpretá-la mal. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A princípio, por alguns interesses ou incompreensões, vê-se aqui uma postura de Jesus na qual ele ignora, rechaça ou tem uma rusga com a sua mãe e seus irmãos, como se ele estivesse abandonando sua família. E na verdade não. Na verdade, o itinerário de Marcos apresenta um detalhe fundamental, que até mesmo a família de Jesus precisa ser uma família de discípulos. E só é família de discípulo quem está aos pés do Senhor, a escutá-lo e a observar mais do que simplesmente os ritos, mais do que simplesmente as regras, mais do que simplesmente uma busca por uma cura interior, mas perceber quem é este que está à nossa frente, quem é este que nós seguimos. E aí, acho que nos completamos no nosso caminho, porque a lei, os ritos do antigo templo ou até o presente, ou mesmo toda e qualquer busca do autoconhecimento ou mesmo de compreensão dos ensinamentos da igreja, toda e qualquer fala, toda e qualquer oração, se não estiver marcada por esse fundamental ponto, ele não é louco, ele não é qualquer um, mas ele é a plena realização da vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós se desvie. A mãe e os irmãos também precisavam dar um passo no discipulado. Nós também não precisamos? Nós também não precisamos dar um passo todos os dias de recobrar: por que eu sigo este homem? Por que eu sigo a Jesus Cristo? Esse é o ponto que leva Francisco de Sales a ir a todos os lugares, porque ele precisava ajudar as pessoas a darem esse passo. Não é somente o que se faz, não é somente o que se fala, não é somente o que se sente que importa. O que importa é a consciência de que ele é a plena realização da vontade de Deus. E essa vontade é que eu e nem ninguém se perca, então eu devo apresentá-lo a todos. Portanto, de uma maneira bem simples, seja nas nossas liturgias, seja nos nossos caminhos de reflexão, de oração, seja nas nossas reuniões, seja no nosso silêncio, busquemos sempre identificar quem é este, que alguns dizem que é louco, outros falaram que era um endemoniado e que na verdade é quem traz a vida. Será que nós também não estamos agora, nesse exato momento, ignorando a sua presença e não estamos fazendo a sua vontade, que é a vontade para a felicidade de todos nós?
Ser discípulo de Jesus é mais do que colocar a cruz no peito, ou é mais do que falar qualquer coisa a respeito dele. É entrar na dinâmica de olhá-lo, conhecê-lo, segui-lo, amá-lo, escutá-lo e apresentá-lo a todas as pessoas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a fazer isso. Que aquilo que aqui celebramos, aquilo que aí buscamos, nos ajude tão simplesmente a dar o passo que inclusive os familiares de Jesus precisaram, reconhecer quem Ele era. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.